Esse é um dos atletas que todo mundo gosta. Gary Stridon é um dos nomes mais populares do fisiculturismo das décadas de 80 e 90 e dono de um dos melhores ombros da história. Um atleta que tinha tamanho, estética, força, carisma e um momento de grande transformação do esporte. Nascido em 18 de setembro de 1960 na África do Sul, Gary deixou seu país ainda jovem para perseguir um sonho de se tornar fisiculturista profissional nos Estados Unidos. Ele chegou praticamente sem dinheiro, enfrentando diversas dificuldades, mas ao longo da sua carreira e de muito trabalho duro, ele conseguiu cumprir a sua missão. Foi militar, inclusive. Fisicamente, Stridon, com cerca de 1,88 m de altura, apresentava um físico massivo e equilibrado, com medidas que impressionam na época e até hoje, né? Ele tinha a cintura muito fina, os braços muito grandes, o tronco muito forte também, com braços em torno de 22 polegadas, que é 56 centímetros, um peitoral acima de 1,5 m, coxas em 74 centímetros de circunferência. Tudo isso com uma cintura muito fina, como nós já falamos, e as linhas dele muito bem definidas. Gary conquistou o seu Pro Card em 86, vencendo o National Overall, né, o NPC, superando nomes fortes como Matt Mendenhall, que nós já falamos por aqui, e Rory Lendemeyer. Eu acho que é por aí o nome dele. Logo na sua estreia profissional em 87, ele fez história ao vencer a National of Champions, ficando à frente de grandes atletas como Bertil Fox, Robbie Robson, Roy Callender e Edu Kavak. Em 88, ele viveu um dos seus melhores anos competitivos. Ele ficou em segundo lugar no Chicago Pro e alcançou o quinto lugar no Mr. Olympia. E essa que foi, inclusive, a sua única participação no evento, né? Ele que era super estimado aí de chegar forte, né? Todo mundo tinha uma expectativa muito grande que ele poderia ameaçar o reinado aí de Lee Haney, mas que foi algo que realmente não aconteceu, né? Não se concretizou, por mais forte e fisicamente denso que ele era. Mas o nome dele aí sempre permaneceu entre a elite do fisiculturismo. Já no ano seguinte, 89, Stridon teve uma sequência impressionante de vitórias aí no Grand Prix da IFBB, vencendo diversas etapas na França, Suécia e Melbourne, além de ter conquistado um terceiro lugar no Arnold Classic, né, mostrando regularidade aí em altíssimo nível. Ele que, nessas imagens que vocês estão vendo aqui em cima, tinha um físico muito denso, os braços deles eram extremamente grandes, assim, e em 90 o fisiculturismo teve um capítulo diferenciado com a criação da World Bodybuilding Federation, né, WBF, de Vince McMahon, e o Gary, ele foi o garoto propaganda dessa história, e ele foi um dos principais nomes para poder levantar esse torneio, esse evento, e ele foi campeão das duas edições que teve dessa categoria, em 90 e 91, é um feito que daí só ele teve, né? Só ele foi o campeão e tal, mas a gente só quis trazer para contextualizar. Outro destaque marcante aí era o seu treino de pernas. E numa entrevista aí na Muscle Fitness, né, ele revelou que o desenvolvimento delas vinha de agachamentos pesados, volumosos em grandes séries, chegando a realizar de 30 a 40 com cargas superiores a 300 quilos. Você já pensou? Algo meio impensável nos dias atuais aí pela tecnologia, o que a gente entende, né, de biomecânica, enfim, de cuidado com as articulações. Mas para encerrar sua carreira competitiva, Stridon permaneceu ativo no meio do fisiculturismo e permanece como empresário. Hoje ele mantém a sua própria linha de suplementos, a Stridon Series Professional, além de uma marca de roupas. Segue treinando para manter a saúde em dia, um baita cara, né, todo mundo acompanha aí, a gente publica volta e meia materiais dele, então ele foi um atleta aí que venceu gigantes, atravessou diferentes federações e deixa sua marca para sempre aí na elite do bodybuilding. A gente considera muito esse cara e o dono dos maiores ombros de todos os tempos. E você? Qual que é a sua opinião? Conhecer esse gigante? É claro que sim, né? Deixa pra gente mais alguma informação relevante aí, caso você tenha. Tem gente que considera ele também um cara muito forte do marketing aí, né? Mas enfim, coloque aí pra nós que a gente quer discutir, conversar contigo. Afinal de contas, você sabe, aqui é a nossa comunidade colaborativa. Valeu, gigante! Já nos segue, já nos acompanha e vem acompanhar mais histórias conosco como essas. Até a próxima, beijo grande, aquele abraço, tamo junto. Valeu, gigantes! Tchau! Só fazer uma pequena correçãozinha sobre o nome dele, Gary Stridon. Gary Stridon. Escreve Gary Stridon, mas a gente pronuncia Gary Stridon. Valeu, gurizada.